vontade de gritarmos mesmo para todo mundo ouvir que nós adoramos a um único Deus e Ele é poderoso o suficiente para nós. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. louvarei ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele tinha plena convicção de que em Deus não há variação. Deus não muda de humor, por exemplo. Deus não muda o seu amor por nós. Nós pecamos, entristecemos o coração de Deus, mas Deus não diminui o seu amor por nós. Então em Deus não há variação. Por
que nós, que somos seus filhos, herdeiros da sua promessa, herdeiros da sua graça, por que nós mudamos tanto o nosso estado de espírito de louvor e adoração? Tudo bem, Deus é Deus, nós somos humanos, nós sofremos embates, nós sofremos derrotas nas nossas vidas, mas nós também temos vitórias em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu queria que você tivesse isso em mente, que para você dizer em todo tempo eu bendirei ao Senhor, você tem que ter essa exata noção de que você vai passar por dificuldade, você vai ter oportunidades boas, desafios difíceis, derrotas, vitórias, estabilidade, instabilidade, mas a sua confiança e o seu louvor nunca podem ser abalados. Sabe por quê? Porque o seu foco está em Deus e nele não há variação. Por isso que o nosso louvor não depende de circunstâncias, e por isso nós podemos adorar a Deus dizendo, vamos juntos: nós te agradecemos porque tu não mudas. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos conhece muito bem. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu prometeste, disseste onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias aqui, tu estás aqui. Glória a Deus por isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo está falando aos nossos corações. Nós neste momento, Senhor, te agradecemos pelas circunstâncias. E realmente não importam as circunstâncias. Nós te louvaremos, Senhor, porque sabemos que, como tu prometeste, tu nunca nos deixaria sós. Tu sempre estaria conosco. E obrigada, Senhor, porque em meio à nossa pequenez, tu nos ama sem reservas. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. E a nossa adoração também não é sujeita a esses intempéries de circunstâncias, porque ela é em Jesus. E o texto que nós vamos ler agora em Hebreus 13:15 diz justamente isso. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos ler juntos? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando o som se vai, tudo se desfaz, e eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Que nós damos ao Senhor
Achei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Às vezes, entre a nossa adoração e o nosso louvor a Deus, existe eu e você. Entre o nosso louvor a Deus existem as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas frustrações. E estes medos e estas nossas angústias da nossa alma produzem muitas vezes alguns bloqueios que nos impedem de adorar verdadeiramente o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quando cantamos uma música com uma letra tão inspirativa como cantamos há poucos, eu creio que ela requer de nós um pouco mais de reflexão. Uma reflexão onde nós iremos realmente avaliar alguns bloqueios que surgem no decorrer da nossa vida e que nos impedem até mesmo de prestar uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Diante disto, eu quero convidar você agora, por alguns instantes, a acalmar um pouco mais o teu coração. E em oração, fazer uma varredura, ver o que está se passando dentro de você. De repente você não está conseguindo cantar, você está aqui, o teu corpo, mas o teu coração, a tua mente está tão longe deste local, que você de fato está somente aqui. E eu quero convidar agora você a fazer essa varredura
dá uma vasculhada um pouquinho no teu coração, na tua vida, na tua alma. E de repente há uma angústia, algo que está tirando a tua paz. E ore a Deus e diga: Senhor, eu não quero que tal situação seja maior na minha vida do que o Senhor. Eu não quero que alguma inquietação da minha alma tire a minha alegria de te adorar, de apresentar ao Senhor um verdadeiro louvor. Você terá alguns instantes para orar. Eu também vou orar aqui. E depois nós teremos um outro momento onde nós estaremos orando juntos. Mas ore, faça essa varredura, passe um scanner santo aí no teu coração e tente identificar quais são os impedimentos, os bloqueios espirituais que tiram a tua alegria. Ainda em espírito de oração, existem vários agentes que tentam roubar a nossa alegria. Uma enfermidade, um desentendimento, um sonho ou uma expectativa não suprida. São muitas as coisas. Mas por um instante, Deus de repente quer chamar a tua atenção, além do que Ele tem chamado a tua atenção, para você parar de se preocupar e começar a confiar mais na graça e no amor dEle por você. Deus não te abandonou. O fato é que às vezes nós nos afastamos de Deus, algumas vezes de forma precipitada, outras vezes de forma propositada. Mas Deus nunca nos abandona. Eu creio que é tempo de voltarmos aos braços do Pai. E uma das inquietações que pesa no nosso coração é a área financeira. A área financeira é capaz de tirar o sono de muita gente, é capaz de tirar a alegria, é capaz de tirar a saúde. Quanta gente está doente por causa de dívidas, por causa de um problema financeiro, perda de algum bem. A vida financeira, ela faz parte da nossa vida. Não tem como tratar ela de uma forma diferente e negligenciá-la. Nós muitas vezes ignoramos ou achamos que a vida financeira não tem sentido. Então eu quero convidar você agora a orar pela tua vida financeira. De repente você está desempregado e você precisa de um emprego. E a tua oração é uma oração justa. Deus, abre uma porta de emprego. E de repente você pode estar há meses, há dias batendo de porta em porta, entregando vários currículos e nada. Mas de repente, hoje, Deus tem algo muito especial para você. Vamos orar para que esta semana seja uma semana diferente. Por outro lado, você pode ser um comissionado e está tudo parado. Ore a Deus, Deus, que os negócios que estão na gaveta, aqueles clientes que ficaram de dar retorno, que eles possam vir e através destes negócios eu possa ter um ganho. Se você de repente é empresário, ore a Deus. Minha oração é que esta semana Deus envie
de repente, o melhor cliente da história da tua empresa, do teu comércio. E você faça a melhor e maior transação comercial que você já fez na história da tua empresa. Ore a Deus. Ore a Deus para que Ele restaure a tua alegria, porque um cartão de crédito tirou um cheque especial, ou endividamento. Ore a Deus. Ore a Deus se você está precisando receber uma promoção, um reajuste no teu salário. Ore a Deus. Queridos, são áreas que tiram a nossa paz. Então nós iremos orar para que nós, de fato, louvemos a Deus, não importa a circunstância. Ore ao Senhor nesse momento e depois iremos encerrar este momento orando juntos, tá bom? Senhor Jesus, Tu nos ensinastes, ó Pai, que Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de todas as coisas que existem. O Senhor, meu Pai, é um Deus que sempre nos dá um recomeço, traz alegria, restaura o vigor. Nesse momento especificamente eu me uno aos meus irmãos que aqui se encontram e levanto, ó Pai, um clamor aos céus para que Tu, ó Pai, recebas este nosso clamor e atente, ó Pai, para ele com a atenção que Tu sempre tem dado. Te peço, meu Pai, em favor da vida financeira dos Teus filhos, ó Pai. Assim como Salomão falou, não nos dê muito para que o nosso coração venha assim soberbecer, mas também não deixe que nos falte para que venhamos a mendigar. Ó Deus, há pessoas aqui que estão batendo de porta em porta e não estão conseguindo uma porta de emprego. Que nesta semana, se for da Tua vontade, esta realidade mude. Te peço por aqueles comissionados, que esta semana seja a melhor semana, ó Pai, da sua carreira, fechando excelentes negócios. Independente, ó Pai, desse feriado, da crise do mercado, que possa ser uma semana de vitória para os Teus filhos na área financeira. Alguns precisam receber benefícios, ó Pai, do governo, outros, ó Pai, precisam de sabedoria para administrar as suas finanças. Deus, dê sabedoria ao Teu povo. E, ó Deus, acima de tudo, que o Teu povo não se apegue, ó Deus, aos bens materiais, mas que entenda, que nós entendamos, ó Pai, que os bens materiais devem ser usados com sabedoria para glorificar o nome de Jesus. Ó Deus, derrame, ó Pai, bênção sobre o Teu povo. Nós Te agradecemos porque cremos na Tua palavra, que é o Senhor que coloca o pão, ó Pai, na nossa mesa. Por isso nós sempre oramos que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ó Deus. E nós temos a plena certeza de que amanhã o Senhor proverá. Ó Deus, se alguém está aqui triste, se alguém está aqui amargurado, preocupado por causa de uma área financeira, que o Senhor traga paz e alegria a esse coração. E que ele possa sair daqui animado, restaurado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para poder encarar mais um desafio e entender que o Senhor está com ele em todo e qualquer momento. Louvamos o Teu nome, crendo, ó Pai, que receberemos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos dado o privilégio de louvá-lo. E é tão bom poder louvar o nome de Deus, né, queridos? Não sei você, mas eu me sinto honrado em poder louvar o nome de Deus. Alguns anos atrás, na minha vida, eu, num feriado de carnaval, estava como muitas pessoas, correndo atrás de um trio elétrico, fazendo arruaça. Mas hoje eu estou celebrando a vida. Eu estou celebrando a Cristo, que é a razão da existência, a razão do nosso viver. Então, a alegria que temos, ela transcende qualquer momento, qualquer coisa que nós venhamos a ter. Deus tem nos dado o privilégio de servi-lo.
E Deus tem nos chamado para este tempo, para fazer uma grande obra aqui em São Paulo, aqui no bairro de Santana. A poucos metros da nossa igreja, há um local chamado Sambódromo, onde milhares de pessoas passaram de sexta a sábado e vão passar outros dias. Pessoas que precisam conhecer a graça de Jesus, pessoas que precisam ser amadas, pessoas que precisam ser alcançadas. E Deus nos tem colocado aqui porque Ele tem um propósito para este povo, para a cidade de São Paulo, para o bairro de Santana, para a tua vida, para a tua família. Deus não iria permitir que ao longo de 75 anos a Igreja Batista Betel construísse um prédio como este, se Deus, na sua infinita sabedoria, não tivesse um propósito muito bem claro e definido para este tempo, para esta geração. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida para alcançar outras vidas. Eu não sei se você já percebeu ou entendeu, a palavra correta é entendeu, que alguém que não tem Cristo no coração, infelizmente ele vai para o inferno. Não adianta qualquer outro mecanismo ou qualquer atalho que uma pessoa queira fazer. Sem Cristo não há esperança. A nossa fé está firmada na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os nomes pelo quais devamos crer, é o nome de Jesus. A razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui é glorificarmos o nome de Deus, anunciar a glória dele para que vidas sejam salvas do inferno. Deus tem nos colocado aqui para tirar essas pessoas de uma sonolência. E é tão bom saber que Deus nos tem dado este privilégio. E como Igreja de Cristo, nós temos um grande desafio. O desafio de concluir aquilo que nossos irmãos no passado começaram, que é este prédio. No domingo passado, nossa igreja, em assembleia extraordinária, decidiu comprar e colocar os elevadores. Glória a Deus por isso. Ao longo de muitos anos, esta tem sido a nossa oração, para que Deus possa concluir a boa obra que Ele começou aqui. E como desafio, nós distribuímos para a igreja também uma ficha de compromisso como esta. Essa ficha de compromisso, ela é para você que é membro desta igreja. Você que é membro desta igreja, você tem um compromisso, não com a igreja, não com o pastor Fernando, não com o pastor Guilherme, mas com o Senhor da Seara, o Senhor Jesus que te chamou, que te abençoa. Esse Deus que nós oramos há poucos, pedindo para que derrame as bênçãos do céu sobre nós, para que tenhamos no nosso celeiro, em abundância, para compartilhar com os nossos irmãos. Então, desde o começo, no final do mês de fevereiro, nós distribuímos estas fichas. E nós já tivemos o retorno dessas fichas. Nós somos uma igreja com aproximadamente 1.000 pessoas, 1.000 membros. E nós tivemos um retorno de 156 fichas até o momento. Sendo que das 156 fichas que nos foram devolvidas, 31 fichas de compromisso foram entregues por pessoas que não são membros da igreja. Por membros da igreja, nós queremos dizer pessoas que são crentes em Jesus, batizadas, e que aceitaram as doutrinas aqui da Igreja Batista Betel, passaram por uma assembleia ou foram batizadas aqui e se tornaram membros. Pessoas que assumiram o compromisso de estarem congregando. Então, 31 pessoas não são membros. Algumas estão na classe de integração, outros penso que até mesmo não são crentes em Jesus, mas assumiram o compromisso. Deste número, em percentual, quanto nós alcançamos na fase da estrutura, porque não basta somente comprarmos os elevadores. Nós temos que reforçar toda a estrutura para a colocação dos elevadores. Então, nós temos 46% do percentual alcançado. Nós não chegamos nem na metade. Nós temos que atingir 100% deste o nosso objetivo, que é 600 e poucos mil. Para conseguir fazer a estrutura, reforçar a estrutura para a colocação dos 5 elevadores. Deus, Ele pode usar todos os meios que Ele quiser usar, porque Ele é Deus. Mas entenda que Deus nos está dando o privilégio
Deus está nos dando o privilégio. Pegando esse número de 156 fichas que foram entregues para a igreja, devolvidas, pessoas assumindo o compromisso, nós temos ali uma média da contribuição por pessoa de R$205. Obviamente, algumas pessoas estão contribuindo mais e outras menos. Então, o que acontece? Nós somamos tudo, dividimos e a média deu R$205 por pessoa. O nosso estímulo a você, o nosso desafio a você, é que você participe, que você possa ser sensibilizado por Deus. Eu não sei se você já retirou essa ficha. Alguém gostaria de receber? É só levantar a mão, o pessoal vai entregar e você poderá assumir. Não fique constrangido. Conforme nós falamos e temos falado, Deus ele está fazendo a obra dele. E ele tem levantado pessoas especiais para poder fazer essa obra no tempo presente. Algumas perguntas que foram feitas no domingo passado, e eu gostaria de só repassar para os irmãos a resposta. Algumas pessoas perguntaram se poderiam parcelar em cartão. Em cartão de crédito, você pode parcelar apenas em 3 vezes, caso você queira fazer a sua contribuição. Então, em 3 vezes, nós não conseguimos mais vezes com a operadora. Alguns irmãos fizeram a opção de boleto bancário. Então, nós disparamos ou despachamos para todos os irmãos que fizeram esta opção de boleto bancário, os boletos no decorrer da semana passada, essa semana que passou. Se você fez esta opção e não recebeu o boleto na sua caixa de e-mail ou não retirou, você deve procurar o pessoal lá no balcão de informações. Por quê? Algumas pessoas colocaram um nome. E no nosso banco de dados da igreja, nós não temos os dados complementares para a emissão do boleto. Então, se faz necessário que você passe ali no balcão, preencha a ficha, vai pegar seus dados e uma equipe aqui da igreja vai entrar em contato com você e vai estar, de uma certa maneira, sanando este pequeno detalhe aí. Mas entre em contato o mais rápido possível. Queridos, se Deus assim nos conceder, em janeiro de 2015, nós estaremos reunidos, celebrando a vitória que Deus já nos tem dado. A vitória de vermos estes elevadores afixados, de anunciarmos ainda mais e alcançarmos muito mais pessoas para a glória de Jesus. Lembre, o nosso Deus não permitiu que um prédio como este, próximo a um centro como Santana, próximo a um local como Sambódromo e tantos outros lugares, sem um propósito muito claro e específico. Deus tem uma obra maravilhosa e Ele está realizando uma obra maravilhosa e poderosa aqui. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo alcançadas através de vidas como a tua, como a minha, como nossa vida e o nosso testemunho. Então, nós iremos cantar agora, continuar louvando o nome do nosso Deus, porque afinal de contas, a nossa fé e o nosso amor não estão firmados em bens materiais, nas coisas desse mundo. A nossa fé está firmada em Jesus. E é graças a esta fé que nós podemos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E antes de cantar, só para encorajar ainda mais você, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías. Porque assim diz do alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus é um Deus de pessoas vivas e um Deus que nos dá alegria e renova a nossa esperança. Em Jesus temos muito mais do que nós possamos imaginar. Vamos continuar louvando o nome de Deus. Se você trouxe a sua ficha, você poderá depositar no gasofilácio. Se você não retirou, retire, preencha. E domingo que vem, encerra-se a devolução das fichas. Ore ao Senhor, assuma esse compromisso pela fé. E temos a plena certeza de que Deus vai honrar ainda mais a tua fidelidade, porque a promessa dele, escrita na palavra dele, palavra do Eterno, que não mudou com o passar dos anos e nem com a variação de nenhuma economia ou qualquer outra coisa. Confie no Senhor, faça prova dele,
e você vai colher no tempo presente e no vindouro muitas bênçãos. Vamos continuar louvando. dedicar aí os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor já fez obra na nossa igreja, Senhor. Esse prédio tão grande, Senhor, que pode servir para muito mais ainda, Senhor. Que todo o propósito que o Senhor tem para esta edificação, Senhor, para ocuparmos com pessoas, Senhor, que precisam de Ti, pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de palavra, de sustento, que a gente possa ter essa visão futura daquilo que o Senhor já tem no seu coração e que a gente possa ter a sabedoria de lidar com a nossa vida financeira, Senhor, e retribuindo, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, o sustento do nosso dia a dia. A gente deposite, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas para essa obra, Senhor. É uma alegria para nós como membros, Senhor, e assumimos essa perspectiva, esse dever de sustentar aqui a sua obra em Santana, Senhor. Que a gente possa ter isso muito claro em nossa mente, que a obra não é nossa, é sua, e que a gente possa, a partir desse momento que nos comprometemos, manter isso, Senhor, a cada mês, a cada ano que essa obra, Senhor, ainda precisará, Senhor. Mas pelos olhos da fé, nós imaginamos em janeiro, Senhor, que vem essa obra terminada e ocupada, Senhor, por muitas pessoas que precisam de Ti, por nós que precisamos de Ti, Senhor. Que muitas vidas sejam saradas, Senhor, e alcançadas através da nossa vida como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradeço mais uma vez pelos compromissos que foram feitos, pelo que foi depositado, Senhor, hoje aqui. Amém. Graça e paz em Cristo Jesus. Esse é o primeiro domingo de março, mais um domingo da família. Infelizmente eu não posso estar aí com vocês. Estou participando de um curso aqui no Seminário do Sul dos Estados Unidos, em Fort Worth, no Texas. Eu ganhei de presente um curso inteiro e todas as despesas do curso.
e estou aqui participando desse seminário intensivo sobre pregação expositiva. E o meu desejo é que Deus abençoe demais vocês nesse culto da família. O pregador de hoje será o pastor Fernando Vargas, meu companheiro, amigo pessoal, pessoa que muito estimo. Eu tenho certeza que ele vai trazer um recado especial de Deus a vocês. Um forte abraço a cada um de vocês, a vossas respectivas famílias, e que Deus abençoe nossa igreja, nossa família e os grandes desafios que temos pela frente. Um forte abraço, Deus abençoe você. Desde hoje pela manhã, a nossa igreja tem tido a oportunidade de estudar um tema relacionado à família, e o tema do mês de março foi sobre o adultério. Então, pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical, onde falamos do assunto, tivemos a ministração da palavra de Deus através da nossa irmã, querida irmã Nívia, que nos edificou de uma maneira muito especial. Deus usou a vida dela de maneira muito poderosa para falar aos nossos corações. E hoje à noite nós continuaremos tratando deste tema, que é adultério. Quando nós pensamos em adultério, obviamente ele está ligado à traição, está ligado a traumas que pessoas passam quando elas são, de uma certa maneira, abandonadas, trocadas ou traídas por alguém que ela tanto ama. Em algumas regiões do nosso país ou fora do nosso país, a traição é vista como algo louvável. Algumas regiões do nosso país, o homem que comete adultério, que trai a sua esposa, este homem é visto como um homem bom. Não sei se dá para entender isso, né? Bem como a mulher. Então é algo natural em algumas regiões, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, a prática do adultério. Quando nós olhamos para o adultério, nós encontramos que Deus, ele reprova o adultério. Deus, ele deixou muito bem claro lá nos 10 mandamentos, no 7º mandamento: não adulterarás. E a partir de então, nós podemos encontrar na palavra de Deus vários episódios onde o povo de Deus, ele desobedeceu esta ordem divina, transgredindo assim o 7º mandamento e procurando para si prazeres momentâneos. Prazeres que em um dado momento poderiam trazer uma parcela muito pequena de alegria, mas a longo prazo trouxe consequências danosas. E nessa noite nós iremos estudar mais um caso relacionado ao adultério que a palavra de Deus, ela narra. Ela se encontra em João capítulo 8. É uma história bem conhecida dos irmãos. É a história da mulher que foi apanhada em adultério e apresentada a Jesus. João capítulo 8, a partir do verso 1, nós lemos a palavra de Deus, que diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O adultério não é uma coisa boa. Quando você casa com uma pessoa, você, no ato do teu casamento,
você está firmando uma aliança perante Deus, perante os teus pais, perante as demais testemunhas, de que você será fiel àquela pessoa amada até que a morte o separe. Deus criou o casamento. Deus criou o casamento para ser monogâmico. Deus criou o casamento para ser heterossexual e indissolúvel. O diabo, desde o jardim do Éden, ele tem procurado macular e destruir este propósito do nosso Deus. O diabo tem procurado disseminar e destruir a família. Ele trabalha de uma maneira muito árdua para poder destruir a tua família. Ele trabalha 7 dias da semana, 365 dias por ano, e ele usa todos os recursos possíveis para poder destruir a tua família, a tua vida. E o adultério, a traição, é mais um dos artifícios que o inimigo usa para poder seduzir você, para poder levar você ao engano. E através dessa sedução, deste engano, você comete o pecado, e você não apenas comete o pecado contra Deus, mas também contra o próximo. Nós encontramos na nossa sociedade várias pessoas. De manhã compartilhei uma pesquisa feita por uma doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Miriam Goldenberg, onde foi feita uma entrevista, perguntando para homens e mulheres quantos haviam já cometido o ato da traição. E os dados são assustadores, porque 60% dos homens entrevistados afirmaram ter traído. E as mulheres, 47% das mulheres entrevistadas informaram que já cometeram o ato de trair. Queridos, quando olhamos para estes dados e olhamos para a nossa realidade, nós encontramos 2 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que estão cometendo o adultério e aquelas pessoas que são a vítima do adultério. As vítimas do adultério, muitas vezes, por causa do adultério que uma pessoa comete, ela não consegue muitas vezes se reerguer facilmente. Porque de fato é como se fosse uma punhalada nas costas, muito bem dada por alguém que você ama. A traição de fato é isso. É você ser traído por alguém que você nunca imaginou. Se você é traído, ou melhor, se uma pessoa que você não conhece, você faz uma transação comercial, por exemplo, você vai comprar, digamos que um automóvel, e aí você vai numa feira de automóveis, compra um automóvel, você não conhece a pessoa, você não sabe a história dela, você não sabe a índole dela, e aí você compra aquele automóvel com um dinheiro suado que você trabalhou, economizou muito tempo. E aí você paga à vista com dinheiro, pega a chave, pega o documento. E aí, para o seu desgosto, você recebe na tua casa ali um carro da polícia falando: olha, nós viemos aqui levar esse carro, porque esse carro é objeto de furto. Você tinha uma boa fé, comprou aquele produto, mas uma pessoa usou-se de má fé e te traiu, te enganou. Você fica irritado, você fica chateado. Mas o quê? Eu não conheço aquela pessoa, não sei quem ela é. Ele se apresentou como Zé da Silva e foi embora com o meu dinheiro. Histórias como esta nós conhecemos a rodo. Mas quando a traição vem de alguém próximo a nós, a coisa fica complicada. Vou usar o mesmo exemplo da compra do automóvel. Um colega teu, ou um familiar, o teu primo, que vende um carro. Você paga para ele. E aí o que acontece? Aquele carro tem problemas. E o carro também da polícia bate na tua porta e fala: vim levar. E você está preso, porque você interceptou uma mercadoria roubada. Aí você fala: poxa vida, eu fui traído por alguém que eu conheço, que crescemos juntos, fomos educados juntos.
O sentimento é outro. O sentimento é um sentimento de dor. Este, é claro, não se compara ao sentimento de um marido que foi traído pela esposa. E não é um sentimento de uma esposa que é traído pelo seu marido, que compartilhou não apenas um bem material, mas compartilhou a vida, compartilhou da sua intimidade, compartilhou tudo dela, todo o ser, que entrou de cabeça. Essa pessoa fica ferida, e essas feridas demoram a cicatrizar-se. Por outro lado, aquela pessoa que também traiu, se não é a graça de Cristo, bem como aquela pessoa que também foi traída, se também não é a graça de Cristo, ele corre o sério risco de entrar num círculo vicioso e continuar praticando o adultério, achando que isto é normal, que isto é aceitável. Quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler, nós vemos um episódio onde uma mulher foi surpreendida em ato de adultério e foi colocada na presença de Jesus. E naquele momento em que ela estava ali perante Jesus, as autoridades, os líderes, os fariseus, com pedra nas mãos, falavam: olha, tais mulheres merecem a morte. E você, Jesus, o que o Senhor diz? E eles invocam a lei. Eles falam que na lei Moisés mandou que essas mulheres fossem mortas, apedrejadas. E eles estavam armando uma armadilha. O que nós podemos aprender com este texto até esse momento é que pessoas que se envolvem com o adultério, essas pessoas se expõem a vários perigos. Uma pessoa que se envolve numa trama de adultério, ela está se expondo a perigos tremendos na sua vida, ao ponto de que a sua própria vida corre risco. Quantas pessoas não são mortas no nosso mundo porque traíram ou foram traídas? Essa mulher, ela estava correndo risco de vida. A vida dela estava correndo perigo. E a vida dela bastava simplesmente uma palavra de Jesus: apedrejem, lancem pedras sobre ela. Uma pessoa que comete adultério, ele comete um mal contra si mesmo. Ele não comete um mal contra o próximo apenas. Aquela mulher que se envolveu naquela trama de um relacionamento, ela estava causando mal a si mesma. E há várias pessoas no nosso meio que olham para o adultério, para a traição e falam: não, a traição é errada. Eu não aceito traição. Eu não concordo com traição. E realmente devemos levantar esta bandeira. Não devemos concordar, não devemos aceitar a traição e o adultério como algo normal. Mas há pessoas que falam isso, mas estão flertando com o perigo. Estão flertando com uma conversa meio estranha com uma colega de serviço. Estão flertando com adultério na internet. Estão ali meio que flertando, ou seja, estão olhando, estão meio que se envolvendo numa trama através de um relacionamento, de uma carona, através de um momento de abrir o coração, de uma intimidade. A Nívia comentou uma frase que realmente é verdade. O melhor amigo da esposa é o seu marido. E a melhor amiga de um homem é a sua esposa. E pessoas se deixam levar e se expõem a perigos. Esta mulher colocou sua vida em perigo por causa de um relacionamento. Quantas pessoas não têm colocado a sua família em perigo por causa de um relacionamento extraconjugal? Ela não está preocupada como isto vai acabar. Acha que nunca vai ser pega. Eu tenho plena certeza de que essa mulher nunca imaginou que ela ia ser surpreendida. Essa mulher talvez nunca imaginou que alguém iria entrar na porta e falar: vem cá, pegamos você. Você está surpreendido em adultério, vem para cá, vamos matar você porque a lei diz isso.
Levítico 20, verso 10 diz que tanto o homem como a mulher que fossem surpreendidos no ato de adultério deveriam ser apedrejados, mortos. E aí nós vemos o que? Esta mulher agora sendo exposta publicamente. A vida dela, a identidade dela, o ser dela foi maculado. Aquela mulher não ia andar mais na sociedade com a cabeça erguida. Por quê? Porque a vida dela foi objeto de chacota, foi objeto de escárnio. Aquela mulher foi colocada diante do público. E provavelmente eles não levaram aquela mulher, se arruma, vamos. Devem ter agredido aquela mulher, devem ter humilhado aquela mulher no caminho e colocado ela perante Jesus. A vida daquela mulher, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Por quê? Porque ela se deixou levar por um momento na sua vida. O adultério é um veneno mortífero, queridos. Ele pode descer pelo nosso paladar como algo doce, mas quando ele entra dentro de nós, ele causa um estrago tremendo, às vezes irreversível. Então essa mulher teve a sua vida manchada, e ela agora está perante Jesus, e a vida dela só depende de uma frase, de uma palavra: matem-na, matem-na. Mas Jesus nos surpreende. Ele se inclina no chão e começa a escrever. E aqui nós também podemos tirar uma outra lição. Que quando nós nos envolvemos, ou quando uma pessoa se envolve com o ato do adultério, pessoas inocentes correm o sério risco de sofrer pelo nosso ato. Aquelas pedras que estavam na mão daquelas pessoas não eram para aquela mulher, aquela prostituta, porque ela se prostituiu. As pedras que estavam nas mãos daqueles homens não eram para ser lançados naquela mulher, eram para serem lançadas em Jesus. Porque eles criaram uma armadilha, eles criaram um cenário, e aquela mulher simplesmente foi o objeto que eles usaram para poder atingir a Jesus. Em todo momento do texto que foi lido, a mulher era colocada de canto. O fato é Jesus. O que você pensa? O que você pensa a respeito disso? A lei diz isso. Se Jesus falasse algo contra a lei, ele seria apedrejado. Se Jesus simplesmente falasse: apedrejem essa mulher, ele também estaria ferindo a lei, porque a lei diz que era o homem e a mulher. Percebam que aquele momento, aquela situação foi muito bem articulada. E aqui nós podemos aprender que quando nós cometemos um ato de adultério, pessoas inocentes acabam sofrendo. O adúltero, ele atinge a esposa, que é inocente, que está em casa, que está ali cuidando das coisas de casa. A adúltera atinge o marido, que está trabalhando, procurando trazer o melhor para sua casa. Os filhos. Pessoas inocentes sofrem por causa do ato do adultério. Jesus, ele estava correndo sério perigo de vida por causa daquela mulher, por causa do pecado daquela mulher. Às vezes nós achamos que o nosso pecado não tem nada a ver. Tem a ver sim, pessoas recebem a consequência do nosso pecado também. Ouvimos e aprendemos de manhã que a família de Davi sofreu grandes consequências por causa do pecado de Davi. E nesse momento aquelas pedras estavam não apontadas para aquela mulher, mas estavam preparadas para serem lançadas em Cristo. Se ele desse uma resposta contrária, eles iam dizer: blasfemou, blasfemou. E era tudo que os líderes judeus e os fariseus queriam ouvir naquele momento. Mas Jesus surpreende. E ele conhecia o coração desses homens. Aquela mulher em pé. Como deveria estar a mente daquela mulher? Coloque-se por alguns instantes no lugar daquela mulher. O que será que deveria estar passando no coração daquela mulher naquele momento? Vergonha, medo, humilhação, dor, abandono.
ela olha para o lado, homens raivosos querendo matá-la. Olha para o outro lado, mais homens raivosos com pedra nas mãos querendo matá-la. E ela olha para frente e vê Jesus agachado, escrevendo no chão. Imagine o coração dessa mulher. Imagine como a história dessa mulher está de repente passando como um filme na sua mente. Jesus, ele surpreende todo mundo e nos surpreende porque ele está escrevendo. E aqueles homens começam a insistir: e aí, Jesus? Queremos uma resposta. Óbvio, estou parafraseando. Queremos uma resposta. Eles estavam querendo uma resposta. E Jesus, ele simplesmente levanta e fala: olha, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Jesus não está passando a mão na cabeça daquela mulher em momento algum. Jesus não está dizendo: está liberado o adultério. Não. Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens, que eram tão adúlteros quanto aquela mulher, que eram tão perversos quanto aquela mulher, que se escondiam atrás de uma falsa religiosidade para ferir e humilhar pessoas em nome de Deus. É por isso que quando nós lemos Romanos, capítulo 2 principalmente, Deus, ele vai acusar os religiosos. Vai falar: poxa vida, vocês que são religiosos, que deveriam dar exemplo, vocês falam que não devem roubar, mas vocês roubam. Vocês falam que não devem adulterar, mas vocês adulteram. Jesus conhecia muito bem o coração desses homens. Sabiam que eles estavam também dominados pelo pecado. E que nesse momento estavam usando aquela mulher para tentar atingi-lo. Era uma armadilha. Ele se levanta e fala: olha, se você não tem nenhum pecado. E alguns estudiosos entendem que Jesus está confrontando: olha, se você não tiver o pecado relacionado a este, você que atire a primeira pedra. Levando em consideração, e o judeu naquela época, o fariseu tinha também esse entendimento, de que se olhar para uma mulher, cobiçou no coração, ele já pecou. E Jesus, ele vem e reforça isso no Sermão da Montanha. Todos se enquadravam dentro do adultério. Todos, sem exceção. E Jesus, ele lança esta palavra. E ao lançar essa palavra, começaram a sair as pessoas, um de cada vez. E só ficou ele e a mulher. E ele se levanta. Em nenhum momento o texto fala que ele olhou diretamente para a mulher, ele olhou para aqueles homens. Mas agora ele se levanta e vai à mulher e fala: mulher, cadê as pessoas? Cadê as pessoas que te condenavam e que queriam te matar? Eles não te condenaram? Não, não me condenaram. Ao se colocar de pé, Jesus conversa com aquela mulher que tinha a sua vida, que teve a sua vida manchada, que teve a sua vida destruída, sua identidade, seu caráter, suas emoções. E agora Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Quando eu li esse texto e começando a pensar sobre o adultério, e pensando no nosso tempo, na nossa geração, nós encontramos vários homens e mulheres que passaram e estão passando por isso. Há pessoas no nosso meio que estão machucadas por causa do adultério, feridas. Famílias que foram destruídas porque um dos cônjuges se envolveram com o outro. E a palavra de Deus é uma palavra de cura, de restauração, de renovo para você. Às vezes nós estamos como aqueles homens, com pedras nas mãos,
prontos para ferir ainda mais aquela pessoa que já está ferida. Nós queremos colocar o dedo na ferida e apertar ainda mais e falar: pecador, 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 você não merece estar no nosso meio. Aquela mulher recebeu de Jesus uma palavra que, a partir daquele momento, foi esperança para ela. Vai, e abandone a prática do pecado, abandone essa vida de pecado. A palavra de Jesus para essa mulher foi uma palavra de esperança. E a palavra de Deus para nós é uma palavra de esperança. Porque no passado, sem Cristo, nós éramos também comparados como pessoas adúlteras, mentirosos. Pessoas que eram tão merecedoras do inferno, da ira divina, quanto qualquer outra pessoa que não tem Deus. Nós nos colocamos, muitas vezes, numa situação de juízes. Quando na realidade nós devemos olhar para dentro de nós, as nossas intenções, e buscar em Jesus graça, perdão e restauração. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho é para os adúlteros, para as prostitutas, para os bandidos, para os juízes corruptos do nosso Senado brasileiro. A palavra de Deus é para aquele homem que se acha muito bom. A palavra de Deus é para aquela pessoa que está vivendo num momento muito bom da sua vida, aos olhos dele, mas longe de Deus. Não era isso que éramos antes de Jesus? Homens e mulheres que cometiam todo tipo de pecado. Pecados que só de mencionar, como Paulo bem fala, é vergonhoso. Mas é por intermédio da graça de Cristo que nós estamos aqui. Então a mensagem do Evangelho é para você que teve no teu passado, ou que está vivendo um momento triste no teu relacionamento familiar. Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Deus não quer passar a mão na tua cabeça dizendo: coitadinho, você é vítima. Não, você pecou, você adulterou conscientemente. Ninguém comete adultério de uma maneira inconsciente. Você nutre no teu coração, você cobiça, e depois você consuma o ato. Deus não vai simplesmente passar a mão na tua cabeça, tadinho. Deus não passou a mão na cabeça daquela mulher. Jesus falou: vá e abandone a sua vida de pecado. Deus não quer aliviar achando que você é vítima. Não. Deus quer dar a você, não é um alívio, Deus quer te dar o perdão. É muito mais do que um alívio. É algo que nós não conseguimos mensurar. O perdão de Deus. Deus quer trabalhar na tua vida. Quer te dar uma nova esperança. Para que através do perdão divino, você possa receber restauração. Ser trabalhado no teu caráter. Ser trabalhado no teu coração. Aquela mulher não tinha esperança. Como todos nós aqui sem Jesus não tínhamos esperança. Mas é graças a Jesus que temos esperança. E é graças a Jesus que estamos aqui. Por outro lado, você pode ser a pessoa que foi traído. E ser traído não é algo fácil. Não é algo prazeroso. Mas a palavra de Deus também é para você. Jesus, ele cura qualquer ferida. Jesus cura qualquer ferida. Ele restaura as nossas emoções. Jesus nos dá um recomeço. Jesus nos dá uma nova forma e alegria de viver. De repente você está tão triste, e é justo talvez a tua tristeza. Mas por alguns instantes, ou melhor, a partir de agora, Deus quer chamar a tua atenção para que você pare de olhar para si mesmo e olhe para Jesus. Porque assim como essa mulher foi restaurada, Deus também é poderoso para restaurar você. Uma circunstância trágica na vida dessa mulher mudou a vida dela para sempre.
Quantas pessoas não têm a sua vida mudada a partir de um momento trágico na sua vida? Famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo desfeitos. E às vezes nós olhamos para situações como esta e achamos normal. E a palavra de Deus para você é cura, é restauração, é renovo. Aquelas pedras podem estar na tua mão agora, prontas para serem lançadas em várias pessoas. Pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver. Essas pedras podem estar sendo lapidadas para serem lançadas e ferir outra pessoa. E o convite de Jesus é o mesmo para você, que foi feito para aqueles homens. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes nós precisamos largar as pedras que estão nas nossas mãos. E precisamos ser confrontados por Jesus. E quando nós somos confrontados por Jesus, nós entendemos que somos tão pecadores quanto outras pessoas. Em momento algum queremos aliviar a consequência do pecado de uma pessoa, porque aquela mulher teve que conviver com as consequências do seu pecado, mas ela tinha o perdão de Deus. Talvez a sua família foi totalmente desfeita porque você traiu, adulterou. Deus tem poder para restaurar a tua família. E eu oro para que isto possa ser uma verdade na tua casa. Há pessoas que estão machucadas aqui por causa do adultério e estão com mãos lotadas de pedra, prontas para serem lançadas. E nós temos diante de nós o seguinte desafio: ficar com as pedras e lançarmos as pedras, ou nos colocarmos diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu não quero ter pedras na mão, eu não quero ferir, eu quero demonstrar amor e compaixão para essas pessoas. Se você está aqui nessa noite, talvez na situação que esta mulher estava perante Jesus, eu quero dizer que todos nós, sem exceção, já nos encontramos nesta mesma condição que esta mulher se colocou. Alguns que foram surpreendidos na mentira, outros na cobiça, outros na luxúria, outros no roubo, todos sem exceção. Mas Jesus hoje quer te dar um perdão e mudar a tua história de maneira radical e para sempre. Eu quero convidar você agora a orar e pensar um pouco sobre a tua vida. Aonde você está? Você está no lugar daquela mulher ou está no lugar daqueles homens que estão com pedra nas mãos? Aonde você está? Você está pronto para jogar a pedra e ferir ainda mais? Ou você está largando agora as pedras que você tem carregado, que são as mágoas, sentimentos e tantas coisas que Deus não se agrada? Aquelas pedras não eram para aquela mulher, era para Jesus. E foi graças a Jesus que ela não levou nenhuma pedrada. Foi graças a Jesus. De repente você precisa orar e falar: Deus, meu coração tem tanta raiva do meu pai que traiu minha mãe. Pai, eu quero hoje lançar as pedras no chão e seguir agora uma nova vida. De repente você vai ter que orar e falar: Senhor Jesus, tenho tanta raiva da minha mãe que abandonou a nossa casa, foi morar com outro homem. E você tem que lançar essas pedras no chão
De repente você, marido, esposa, tem que tirar essas pedras que você está carregando há anos e anos e anos e anos e lançar no chão e conceder graça, perdão. Ou talvez você esteja como essa mulher, ferido, humilhado, e precisa receber perdão, e Deus quer te dar o perdão também. Continue orando. Há uma canção que a igreja irá cantar agora, que você pode fazer dela a tua oração. De repente você está tão machucado por causa do adultério, da traição de alguém. Mas hoje Deus quer te dar cura. Cura, libertação. E nós iremos cantar uma canção que vai te ajudar a entender um pouco mais essa verdade de que Jesus é a cura. É a cura para a tua vida, para a tua alma, para sentimentos.
Jesus, Ele é a cura. E as pedras estão na tua mão? Às vezes, porque as pedras estão nas nossas mãos, nós não temos como receber as bênçãos de Deus, porque as nossas mãos estão ocupadas, carregando um fardo desnecessário, carregando culpa, sentimentos. E de repente Deus tocou no teu coração e deseja que oremos por você. E hoje você, pela fé em Jesus, vai dizer: hoje eu lanço fora todas as pedras que impedem que eu receba as bênçãos de Deus na minha vida. Todas as pedras que têm sido um obstáculo para uma comunhão com meu irmão, com meu amigo. E se você deseja que oremos pela tua vida, você vai acompanhar essa oração de pé onde você está. Deus conhece o teu coração, sabe o que pesa dentro dele, e Ele tem uma bênção para a tua vida, muito maior do que você possa imaginar. Vamos orar. Pai, o Senhor é um Deus de novo começo. Aquela mulher, ó Pai, estava sem nenhuma esperança. A vida dela, até o encontro contigo, não tinha sentido. Ela procurou, ó Pai, em relacionamentos errados, pecou, sofreu a consequência do seu pecado. E ali, ó Pai, existiam homens com pedra nas mãos, querendo, ó Pai, atirar nela. E aqui, meu Pai, nós encontramos pessoas que se encontram no estado daquela mulher. Pessoas que tiveram uma vida longe do Senhor, que fizeram muita coisa errada, mas que se arrependem dos seus pecados. E há pessoas, ó Pai, que estão como aqueles homens, com pedra nas mãos, prontas para lançar, ó Pai, naquela mulher. Pessoas que estão carregando uma pedra, um fardo, um peso maior do que podem suportar. As mãos estão ocupadas e não conseguem receber as bênçãos que o Senhor tem derramado de maneira abundante na vida dela. Porque a pedra está na mão, ó Deus. Senhor Jesus, eu te peço, em favor das famílias da nossa igreja, das famílias do nosso país, das famílias, ó Pai, espalhadas por esse mundo. Muitas pedras precisam ser jogadas no chão, ó Pai, para que as famílias sejam, ó Pai, restauradas. E nós cremos, ó Pai, pela fé em Cristo Jesus, que hoje pedras estão sendo lançadas no chão para que famílias sejam restauradas por Jesus. Vidas estão sendo restauradas por Jesus. Vidas que viveram um passado triste, feio, mas hoje, ó Pai, foram tocadas pelo Teu Espírito, ó Pai, e começam uma nova trajetória na vida. Uma vida onde vão dizer não ao pecado e sim a Jesus. Ó Deus, te peço bênçãos, ó Pai, para todos aqui. Abençoe as nossas famílias. Nos fortaleça, ó Pai, para que não cedamos à tentação, ao pecado, e não venhamos, ó Pai, dar brechas, ó Pai, para que algum tipo de tentação voltado à área sexual possa destruir as nossas famílias, ó Pai. Pai, que os corações dos maridos aqui presentes possam ser blindados pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que os olhos dos maridos possam, ó Pai, ser firmados acordos, como Jó firmou um acordo, ó Pai, de não cobiçar outra moça, ó Pai. Que os corações das nossas esposas, das esposas, ó Pai, que aqui se encontram, possam, ó Pai, também serem blindados pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Para que elas possam, meu Pai, depender do Senhor, ó Deus. Ó Santo Deus, guarde, ó Pai, os nossos filhos. Que eles possam, meu Pai, viverem num lar abençoado por Deus. Um lar onde Jesus é exaltado. E que pedras, ó Pai, não tem espaço, meu Deus. Ó Santo Deus, restaure famílias. Restaure famílias que aqui entraram machucadas, talvez até com as pedras nas mãos, prontas, ó Pai, para atacar um no outro.
Algumas famílias que puderam até vir brigando no meio do caminho, ó Pai, mas estão aqui e ouviram a Tua palavra. E que a partir de hoje possa ser um novo tempo nessa vida, ó Pai, desta família, para a glória de Jesus, ó Pai. Guarde-nos, ó Deus, guarde os nossos filhos. E que toda investida do inimigo caia por terra pelo poder que há em nome de Jesus, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, que é o nosso bom pastor, continue nos conduzindo, ó Pai, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Nós confiamos em Ti, porque Jesus é a cura, conforme nós cantamos e louvamos o Teu nome hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Nós estamos chegando ao término deste culto de louvor ao nosso Deus. Mas o culto não acabou. O culto vai continuar, porque você vai continuar prestando culto a Deus durante todos os momentos da tua vida. Então, ao sair daqui, você vai estar cultuando a Deus no trânsito, no caminho para a tua casa, na tua casa, no feriado aí de carnaval. Você vai continuar cultuando a Deus com tudo, com todo o teu ser, com toda a tua verdade. Então, você faz parte do corpo de Cristo, então dê um bom testemunho aonde quer que você esteja. Lembre-se, você é um representante de Jesus. Você é um representante de Jesus. E como representante de Jesus, se comporte à altura. Não se comporte de maneira contrária ao cargo que você foi nomeado como embaixador de Jesus. De manhã nós entregamos as apostilas sobre o adultério. Caso você não retirou, você pode retirar ali no balcão a saída, pode levar para casa, pode levar para quem você quiser dar ali, quantos exemplares estiverem ali disponíveis, você pode levar. No decorrer dessa semana a apostila vai ser disponibilizada em versão digital através do site da nossa igreja. Você também poderá fazer o download dessa apostila gratuitamente. Essa semana, por causa do feriado de carnaval, na segunda e na terça-feira a nossa igreja não terá atividades. Na quarta-feira, a partir da 13h, nós temos aí atividade normal acontecendo, culto à noite. Se você puder, venha cultuar a Deus juntamente com os seus irmãos. Sábado que vem, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E as mulheres da nossa igreja estão convidando todas as mulheres para participarem de uma homenagem às mulheres sábado que vem, dia 8 de março, às 14 horas. Então, às 14 horas, você, mulher de todas as idades, tem um convite, um compromisso aqui na igreja. Às 2 horas da tarde, venha. Deus tem uma palavra muito especial para você neste dia também. Antes de você ir embora, dê um abraço na pessoa que está pertinho de você. Alguns irmãos nossos viajaram, estão descansando, mas que bom que você veio. Adoramos o nome do nosso Deus. E mais uma vez, eu desejo que o Senhor Jesus te surpreenda de uma maneira muito especial nessa semana. Tenha uma ótima semana com Cristo. E lembre-se, você é um embaixador de Jesus, onde quer que você esteja. Honre o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus te acompanhe. Amém?